Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, todo mundo. É um prazer estarmos aqui novamente hoje. Eu sempre começo o programa filosofando, né? Eu sinto que nós vivemos num mundo dentro de outro mundo. O que nós temos vivenciado, o que nós temos passado, desde quando nós começamos esse programa Vida Inteligente, em julho de 2005, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. E hoje, no programa de hoje, que é o 95º programa com o nosso convidado hoje, significa que o nosso convidado, que você já deve estar desconfiado quem é, está hoje presente aqui no nosso programa 95 vezes. É um número considerável, é um número bonito, é um número mágico, é um número importante, é um número manúsico, né? É assim, tudo tem o seu valor, nada deixa de ser importante dentro do contexto. E dentro desse grande, lindo, maravilhoso mosaico do novo ciclo que nós estamos construindo, eu me sinto honrado toda vez que eu estou aqui com vocês, e cada momento da minha vida que eu fico longe de vocês, ou seja, longe das câmeras. Porque quando eu estou longe das câmeras, eu estou trabalhando a favor da lei, em função da lei, propagando coisas, divulgando, pesquisando, produzindo, inserindo, fazendo uploads, downloads e tudo que loads que vocês podem imaginar. Isso mentalizando e procurando, além de trabalhar em favor da lei, o mais importante e o mais complexo, ao menos para mim, é trabalhar a mim próprio, né? Putz. E volto a repetir, se alguém me vê na rua, andando, sozinho, com certeza vai dizer, o Grego precisa ir numa instituição, ou Pinel, ou Juqueri, ou Colônia Santa Teresa, aqui em Florianópolis, que eu falo sozinho, eu digo, volto a dizer, faço expressões. Por quê? Porque eu fico me cobrando, eu fico lembrando de coisas que eu quero mudar, e essas coisas aparecem na minha mente, elas aparecem para ser modificadas, mas quando elas aparecem para mim para ser modificadas, elas me chocam, sei lá se é o termo certo me chocar. Elas me causam uma sensação física, mental, eu faço expressões, eu fecho os olhos, eu vivencio aquilo, e o nosso convidado já falou muito sobre isso. O tema que nós escolhemos para hoje, ou o tema que se apresentou para nós, é em nome latim, Spes Messi in Semine. Isso significa que a esperança da colheita está na semente. É um tema profundo, um tema importante, nós vamos dissertá-lo muito bem, mas é muito importante isso realmente, nós colocarmos toda a nossa esperança na semente. Nossos pais colocam a esperança na sementinha que eles fecundam quando fazem amor, trocam energias. Nós fazemos essa esperança nos nossos filhos, em tudo aquilo que a gente produz, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, no Vida Inteligente aqui, que nós toda semana aqui estamos plantando uma sementinha nova, regando as anteriores e sentimos esse prazer e vendo tudo isso aí que nós estamos construindo, semeando, realmente germinar. Então, hoje, nós tenho certeza que, mais uma vez, nós vamos nos preencher com essa maravilha que é tudo que está inserido nesse mosaico do novo ciclo, nessa vida maravilhosa, nesse sistema maravilhoso, nessa coisa maravilhosa, que eu não sei que nome dá, mas nosso convidado já vai saber. Que nome... isso, boa pergunta. Que nome a gente pode dar para isso tudo que a gente vivencia, né? O que é evolução, isso? Bom, quem vai nos responder, nosso querido irmão Jorge Antônio Ouro, que, mais uma vez, eu tenho a honra de tê-lo ao meu lado aqui, porque eu me sinto bem, digo, quando a gente traz essa energia mais próxima. Como é que você está? Tudo bom? Estou bem, estou ótimo. Isso que é estar bom. Aqui. Isso que é bom. O Jorge, o tema que se apresentou é interessante, é importante. Eu tenho visto ele muito dentro dos nossos estudos, né? Tudo aquilo que a gente tem
falado todo esse tempo, 95 programas, você tinha ideia disso? Não. Não, né? Não. Eu sabia que você ia se surpreender, porque você não se prende a essas coisas. Não. Então, eu sabia que Não. eu ia 95 programas. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite para o ouvinte Shred, que hoje não... Hoje ele, Acho que excepcionalmente... dessas 95 vezes, acho que uma... o 94 ele esteve aqui. Um abraço a todos, ao Célio, a Cláudia, o Nelson, a Terezinha, não me lembro mais os nomes. Isso, mas eles estão recebendo um abraço. Um abraço a todos vocês, é muito bom estar aqui, é uma satisfação. Eu queria comentar antes de responder a tua pergunta, que nome tem isso, né? É uma coisa interessante, nunca pensei. Essa questão do 95 vezes que a gente se encontra aqui, né? Como a gente está construindo uma coisa contínua, né? A gente está construindo um ambiente e essa construção ela se faz sempre em cima do último degrau, né? Então é como se fosse assim, não é 95 vezes, hoje. A primeira. É isso. A de agora, a única. É a coisa com todo. Eu estava conversando aqui agora alguns instantes com o Marino, que está aqui, nos assistindo, está aqui junto conosco. Então, tudo que sobra do que a gente conversa aqui, sim, para mim, é quando então a gente vai eu vou dar uma carona de algumas quadras para você ou para o ouvir, né? Isso. E ele pergunta, então, e aí como é que foi? Então a gente conversa quando vocês saem do carro, né? E aí eu vou tocar a vida. Acabou. Novo. Está feito, o que a gente conversou está em movimento. Né? Foi semeado. São sementes, exatamente, são sementes. E sementes conscientes, né, de matéria do novo ciclo, e dali para frente, né, eu, você, nós todos, nós somos beneficiados pelo que foi criado, tendo consciência ou não. Então, fiquei surpreso, não me dava conta que 95 vezes conversando aqui, haja assunto, não é? Que maravilha, isso. Exatamente. Depois, uma outra coisa que eu queria comentar com relação ao que você falou, sempre que você fala a introdução, eu sempre digo, né? A gente podia pegar e fazer o programa inteiro comentando o que você começa, né? Mas a gente sempre tem que comentar o assunto que você escolhe para o dia. Se alguém tivesse dúvida se nós estamos vivendo ou não em um novo ciclo, se alguém tivesse dúvida se o ser humano hoje ele é melhor do ponto de vista evolucional do que jamais foi, né? Se a gente tivesse dúvida, ou se alguém tivesse dúvida, que hoje nós fazemos parte de classes de seres humanos diferenciados, a humanidade como um todo, era só ouvir o que você deu de depoimento de início, né, que assim, você, né, um ser humano em evolução, como todos nós somos, expressando a felicidade por um processo, né, do qual você faz parte, dizendo, eu estou o tempo todo ao trabalho da lei. Quando que alguém podia falar uma coisa dessas? Nem pessoalmente, porque não se tinha noção do que era o trabalho da lei. Não se tinha noção do que era a lei. E antes era proibido falar isso. Isso fazia parte do segredo, né? E inimaginável alguém vir a público, né, ou em um grupo e falar, e muito menos vir em um programa de TV e falar isso. Você podia falar. Agora você saía e podia se preparar para a próxima encarnação, porque essa já tinha terminado, né? Exatamente. Então a gente vive hoje um estado de coisa, um estado de espírito, pode-se dizer, né? Onde o próprio espírito, que é a presença de Deus no homem, ele é tão presente que nos permite ter consciência da lei, trabalhar consciente em função da lei e falar que trabalha pela lei. Isso é o auge da evolução humana. Bacana isso, né? Não, isso é muito massa, é o máximo. E assim, eu trabalhar pela lei, eu trabalhar a favor da lei, o ser a própria lei, não quer dizer que nós temos que ser perfeitos, né? Nenhum de nós é perfeito, e a prova é que nós estamos aqui. A gente está ainda resgatando resíduos do ciclo anterior e preparando o ciclo futuro e vivenciando um meio termo entre eles. Então, nós não temos que ser perfeitos, porque a imperfeição ela precisa ser resolvida, trabalhada, e esse é o nosso trabalho, é parte da nossa função. Nós temos que fazer o melhor de nós, e antes todo mundo fazia o melhor de si, só que inconscientemente. Hoje nós fazemos o melhor, só que conscientemente. Isso é melhor ainda. Essa é a grande essa é a grande novidade, né? É a divindade em nós, falando conscientemente, eu trabalho em função da lei. Isso é uma coisa que
né? Isso é uma efeméride para o gênero humano poder vir e ouvir isso, né, num canal de TV. E vocês tenham certeza, isso é importante enfocar, é que eu não falei com a boca, não, eu falei com o meu coração isso aí. Não, se Eu eu falei tivesse falado, eu já dizia na hora. perfeitamente isso aí, porque falar, expressar coisas assim é muito fácil. Então eu falei com o coração mesmo, que eu falei exatamente o que eu estou sentindo. E quando você diz assim, e quando eu falo com o coração, é que, assim, aí a gente vai interpretar que você está falando com o timo, e o timo é onde reside a consciência neutra. Porque se falar com passionalidade, não adianta, né? Porque se não adianta você pegar, não, eu amo a lei, eu amo, aí se aproxima muito do misticismo, né, ou da mítica, né, ou da religião, né, e aqui o que a gente tem feito nessas 95 vezes que a gente veio conversar é exatamente desmistificar, né, e criar nuances, criar visões e conversar sobre o que é a verdadeira religião, que é o religas, religare, que é ligar o homem à sua própria essência, é fazer com que o humano e o divino se entrelacem conscientemente para que os dois aprendam e criem, né, um novo gênero humano, que é o que a gente tem feito. Então, isso é um depoimento, parabéns, um depoimento muito massa. E assim, eu dedico parte da vida para isso, né, para estudar, às vezes quando não dá para estudar, porque a vida nos consome muito tempo, pelo menos para tentar fazer o melhor possível. Às vezes, né, às vezes não consegue fazer coisa nenhuma, né? Mas, e aí eu convivo com gente que se dedica, que trabalha, que estuda, que dedica a vida a isso, né? E poucas vezes eu ouvi alguém dizer, eu trabalho em função da lei 24 horas, então parabéns. Obrigado, parabéns para todos nós aqui. Exato, que eu dizer. Parabéns para todos parabéns nós. A você e aí parabéns a todos, né, que estão aqui, porque se o grego, né, que é quem está falando com vocês, né, já que a gente não consegue ainda conversar, estabelecer uma comunicação verbal, né? A gente tem uma comunicação de tal forma que vocês nos assistindo, ou vocês nos ouvindo depois, quem vai ver só, quem vai ouvir o áudio, ou quem vai ver o que está gravado, e quem está aqui agora, isso tudo é uma coisa única porque a gente acontece atemporalmente e espacialmente. Então a coisa como um todo ela se desloca, né? Então quando um de nós, né, vem e se expressa dessa forma, então parabéns a vocês, porque é a interação que você criou com quem te ouve, te vê e conversa contigo e te dá retorno, é que dá condição de essa coisa ter tal densidade que ela vem em você e acontece, e você tem força e tem poder para expressar alguma coisa, que obrigatoriamente para você falar e expressar alguma coisa, essa alguma coisa tem que estar olhando para você. Sim. Então tem que ser real para conseguir ser expresso, para conseguir ser falado. Então quando você diz, eu trabalho em função da lei, né, durante 24 horas, né, e me sinto bem com isso, é a própria lei, né, dizendo assim, olhe, nós estamos aqui. Então está todo mundo de parabéns. Eu tenho provas disso. Isso aqui, o tema que nos foi apresentado para hoje, é exatamente o que nós vivenciamos. A semeadura, que é bacana. Temos que ver do lado macro, o aspecto macro dessa semeadura, né? Não limitar ela ao micro, aquela coisinha pequena que vai se tornar grande. E realmente sim, mas é uma coisa que transcende o verbo, transcende essa dificuldade que a gente tem de verbalizar algo que é inverbalizável. Existe essa palavra ou não? Inverbalizável? Não existe porque você acabou de falar. Criei ela, então. Acabei de criá-la. Né? Tá aí. Mas uma coisa que, assim, o que não pode ser falado é o que não existe. Quando você fala alguma coisa, quando você cita o nome de alguma coisa, pode ser assim, Caneca, José, Cosmos, Lua, Aldebaran, Órion, Henrique, quando você cita alguma coisa... Pronto, né, já tem vida. É porque isso existe, né? E se essa coisa que você vai citar não existe, no momento em que você cria um neologismo, então você usou da tua vitalidade para criar um novo ser. Que novo ser? É a palavra que você proferiu. Sim. Isso é criação mental, não é? E para que você consiga expressar essa alguma coisa, ela tem que existir. Então, quando isso se manifesta, você diz assim, eu estou fazendo isso, é porque isso é verdadeiro. E uma coisa que também é bom a gente explicar, é assim, quando se diz, e tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, na verdade a gente já está falando. Já estamos falando a respeito. Né? O que é a lei? Né? Então também não tem mística, não tem aquela fé devocional, não é religião, não é nada. A lei é o seguinte, a lei é Dharma, D-H-A-R-M-A, Dharma, que é a lei. A lei o que é?
é a coisa em si. Não é nem bom, nem ruim. É a neutralidade sempre Isso. eterna, né? Isso é a lei. O que é trabalhar pela lei? É tender à neutralidade. O que é trabalhar pela lei? É ser bom, é ser a favor do bom, do bem e do belo. O que é trabalhar pela lei? É plantar semente de bondade ou semente de amor, que tem a ver com os pés mestres em sêmine, sem esperar o resultado, conforme disse Henrique José de Souza, né, o professor Henrique José de Souza. Então, o que é? A lei, ela é aquilo que determina que a evolução se processe. E como que a evolução se processa hoje? Quando o sisal é retirado para dar forma a essa cadeira, e essa cadeira tem contato comigo, ou com o ambiente, ou com quem quer que seja, isso é evolução, porque nós pegamos uma matéria do reino vegetal e ela passou a conviver com a matéria do reino nominal e ela faz um salto evolucional. Nós estamos interferindo na evolução cósmica. Quando eu pego a areia e derreto e eu faço o vidro, eu estou fazendo com que isso tenha contato com o reino seguinte e tenha passado pelo processo de Agni, que é o fogo. Então, isso é evolução. Quando eu tomo a água se mistura comigo, as moléculas, né, o oxigênio e o hidrogênio, ela se transforma por quê? Porque ela faz parte de um ser humano. Então, tudo que eu faço no meio onde eu vivo, isso é evolução. Isso é trabalhar pela lei inconscientemente, porque eu só... o professor Henrique José de Souza, ele diz assim que cada um deve andar onde você estiver, você tem que se comportar como um templo vivo, né? O que é um templo vivo? Não tem a ver com religião. Templo vivo um templo é aquele local onde se processa a convergência, onde se processa a transformação, onde se processa a mescla entre o humano e o divino. Então, quando você anda, é a própria fusão do humano com o divino acontecendo. Então, você é um templo vivo, onde a lei está acontecendo o tempo inteiro, onde a obra, que é a expressão da lei em movimento, ela está acontecendo o tempo inteiro. Então, isso é a lei. A lei é a neutralidade. A lei, o que é trabalhar a favor da lei? É viver conscientemente, é fazer com que o teu entorno evolua. Isso. Há um passo adiante na questão evolucional, que é diferente de eu alterar a matéria que eu respiro, eu alterar a matéria da qual eu me alimento, eu alterar a matéria que eu vou manipular, que é a alteração consciente da matéria. Né? Que então eu conscientemente vou alterar alguma coisa, eu conscientemente vou sublimar alguma coisa. E aí entra a questão do spes mestres in semine, né? Que é uma expressão latina que diz que a esperança da colheita reside na semente. E então é você transformar o agora, você criar o agora, para que cada uma coisa que você transforma, que você crie, ela cria um processo autônomo e vai transformando não só aqueles que estão ligados diretamente a ela, como no caso o que você faz e que atinge a todos que estão nos vendo, mas concorre para alterar o próprio meio que lhe dá origem. Isso, é verdade. Isso é o padrão, esse é o comportamento, e é por isso que a esperança reside na semente, é porque uma semente consciente e bem criada, ela faz com que o entorno que tenha contato com ela em todos os planos, ele se altere em função da própria origem, né, que a gerou. Isso é a espécie em semine consciente. Nós temos sentido isso diariamente. Se muitas coisas você não gosta, mas eu faço, né, que é compartilhar muitas coisas que os nossos queridos amigos e irmãos mandam para a gente através de e-mail, telefonemas, tudo, mas é bom a gente saber, porque ao mesmo tempo a gente se sente bem. Esclarecer assim que as coisas que ele faz que eu não gosto, não é que ele faça coisa errada, é que então às vezes o grego recebe e-mails com elogio, essas coisas assim, isso, né? Dizendo que e eu prefiro não receber programa, porque o que a gente constrói aqui, o que eu construo, o que nós construímos aqui, o que nós construímos com vocês, ele está baseado na instantaneidade. Então, tudo que de máximo podia acontecer, né? Tudo que de melhor podia acontecer, tudo que de melhor, né, vocês podiam receber, eu podia receber, o grego pode receber, todos que estamos aqui, a gente podia receber, é o que acontece aqui agora. Depois são expressões, né, muito mais do ponto de vista humano, né, sem dúvida, do que realmente acontece aqui, né? Então eu prefiro às vezes não receber para não... Sim, eu te poupo de muitas coisas, você não faz ideia. Eu sei que ele não me manda nem os elogios e nem as críticas, não. Então ele serve de antepara, né? Mas isso é muito bom, pedra, principalmente para mim, que eu centralizo mais a vida virtual, vamos dizer assim, que a gente tem. É muito gostoso, eu me sinto muito bem, muito gratificado de ver que realmente
a colheita vai ser muito boa. Considerável, né? Está considerável mesmo, porque é muito gostoso, é um outro tipo de fraternidade, é um outro tipo de energia, um outro tipo de vibração. É o que você falou muito bem, que eu acho isso aí, sem ter passionalidade no meio, né? Sim. É porque é neutro. É neutro isso. É porque a lei é neutra. E você me disse uma certa ocasião, eu vou repetir aqui hoje, porque é sempre bom, se apresenta para a gente repetir, quando você falou que a neutralidade é superior à iluminação. Isso me marcou. Sem dúvida. Isso me marcou. Sem dúvida. Puxa, porque eu achava que a iluminação, todo mundo, a maioria deve achar, porque um Buda, né? Um Buda buscou a sua iluminação. Mas não era neutro. Aí é que está. Então, porque ele estava no meio humano ainda em processo de aquisição de consciência. consciência. Quando você disse num programa aqui que a neutralidade era superior à iluminação, isso aí eu falo, opa, vamos ver. Porque então, a neutralidade, veja como é que assim, a iluminação é quando alguém antropomorfizado, né, independente da gênese desse ser, se é eu, se é você, se é de Badaga, do Agartha, se é um Sakumara, não interessa quem seja, né? Então, ele ou vem pronto, ou então ele vai e vai para o determinado lugar e adquire conhecimento. Esse conhecimento daí ele é processado em Agni, né? Ele é queimado, é transformado de carvão em diamante, e aí você se ilumina. Quando você se ilumina, então você expande tua visão. Sim, né? Então você passa a compreender, você vê, você ouve, você se identifica. Aí te pergunta assim, me fale sobre essa árvore. Eu disse, não, eu não vou te falar porque eu sou a árvore. Então isso é iluminação, é você pegar e se misturar com o meio. Só que esse é um processo, né, que está sujeito às regras do meio onde você está. As regras do meio humano, quer dizer, você está no Mar Vermelho, né, e você tem que atravessar o Mar Vermelho. Você mesmo disse que eu posso divinizar isso. Lógico, é o que nós estamos fazendo. Exatamente, mas aí é que vem a questão da neutralidade. É quando você consegue ter acesso a isso que a iluminação, que a aquisição de conhecimento te dá, mas de uma maneira neutra. E ver que a neutralidade ela tem tal densidade que ela coloca a tua cabeça acima. E olha que interessante, como uma coisa vai puxando coisa. Eu sempre, até um tempo atrás, eu questionava muito e brigava com as pessoas, aquele senso crítico, né? Eu olhava para alguém assim, aquele alguém era muito sério. Falo, poxa, mas para ser iluminado, para ser bom, para ser não sei o quê, não precisa ser sério, ele pode dar um sorriso. Claro que não. Não, mas tudo bem, mas veja a minha cobrança. Sem ter essa consciência, quer dizer, uma expressão facial não significa que a pessoa está. Não é porque ela está rindo que ela seja uma pessoa. Então, eu estava buscando, eu estava, como é que se diz, julgando a expressão. Não, que bom que você tocou nisso, porque assim, é muito importante, porque a que expressão... bom que você captou o que eu quis dizer. A expressão, então, perfeitamente. E a expressão da alegria, o sorrir, quer dizer, a expressão da felicidade, por incrível que pareça, Grego, ela é um dos maiores aprendizados pelo qual a divindade tem que passar, porque a divindade não sorri. Olha aí, ó. Putz, brincadeira. Ele ri aqui, o Marino ri. Não, porque não sorri, sabe por quê? Porque todas as vezes que o humano veio tentar colocar, o divino veio tentar colocar o humano em linha, quer dizer, Krishna falando para Arjuna, toda vez ó Lanu, né, que Lanu é o discípulo que representa a humanidade, que Dharma, que é a lei neutra, declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto, né? Então, para punir os... Aí tem o resto da frase que daí não vem o propósito agora, né? Mas o que acontece? Todas as vezes, então, que a divindade se manifestou, Krishna, Buda, Jesus da igreja, Jesus Cristo, Joshua Pandira, Manco Capac Mamaoclo, Isis, Osíris, Quetzalcoatl, todos eles, né, quando se manifestaram de acordo com as regras humanas e tentando empurrar uma humanidade despreparada para um caminho. E sempre foi um caminho de dores. Sempre foi um caminho de dores. Tanto é que, por exemplo, as religiões, né, uma das religiões que é muito comum aqui no Ocidente, ela cultua a divindade com o símbolo da dor. Sim, sim. Né? Então, a divindade, ela sempre sofreu. A divindade nunca sorriu. Né? Por quê? Porque para sorrir você tem que estar em um estado de bem-aventurança humano. Lembra que a gente conversou um dia, você já conversou pessoalmente aqui, que tem a questão de você ser alegre, de você ser feliz, você ser alegre e você ser bem-aventurado.
O feliz é aquele assim, ó, comprei um carro novo, estou feliz. Sim, Virou falamos, o ano, o carro ficou velho, eu fico infeliz. O alegre é aquele que é o espírito alegre ou a alma alegre, independente de ele estar feliz ou não. E o bem-aventurado é alegria e mais felicidade neutra. Sim. Né? E para ser alegria e felicidade neutra, você tem que geometrizar, você tem que entender todo o processo humano e ser feliz. Né? Você sorrir e você expressar o que você é através do sorriso, através do bem-estar, do olhar, sorrir no olhar, as coisas assim. E a divindade jamais fez isso por quê? Porque ela não conseguia experimentar o que é ser feliz. Por quê? Porque ser feliz é um atributo humano. Olha só que importante isso. Não, a divindade em sua origem, ela é neutra. E a neutralidade em si, a lei em si, ela não é nem sorridente, nem carrancuda. Ela é neutra por quê? Porque ali não existe nem o alegre, nem o triste, nem o bom, nem o mal, nem o certo, nem o errado. A lei é a lei. Perfeito. Entende? Depois, e aí, nesse processo, nesse salto evolucional que foi dado, nesse criar as sementes do futuro, que uma coisa que acontece hoje é que a gente trabalha, né, o quarto sistema evolucional, o quarto universo, e já o quinto universo em conjunto. Então, a gente está fazendo hoje, nessa conversa que a gente tem feito aqui, é criar sementes do quinto sistema de evolução, o que não é brincadeira, jamais foi feito isso. Então, nessa mistura cósmica, essa mistura universal que foi feita, é dado à divindade, que agora está conscientemente, porque a aquisição da felicidade depende da consciência, é dado à divindade, é dado aos adeptos, a não sei qual gênese que venha a trabalhar junto com a humanidade, trabalhar e ficar feliz com aquilo. Mas daí não é aquela felicidade passional, é a felicidade do dever cumprido. Isso, exatamente. Então, você faz, você trabalha, aquilo que a gente está conversando, você não tem que ser perfeito, inclusive porque a perfeição é um conceito que não existe nem cosmicamente, porque o próprio cosmos está em evolução permanente, a divindade está em evolução permanente, e uma coisa que está em evolução é porque não está perfeita. Mas sabe o que eu tenho percebido nisso que você está falando tudo, e as coisas vêm assim, né? É interessante, não sei se eu estou certo na minha percepção. A divindade vem num tempo, ela precisa passar pela antropomorfização. Sim, e depois ela tem que se divinizar novamente. É mais ou menos isso ou não? Não se divinizar. É que assim, é como tem aquele mito de Indra, né, dentro do panteão hindu, que é a deusa porca, né, que ela está no panteão e ela vê a humanidade chafurdar, né, na lama, aquela farra é um simbolismo, infernal, né? Exatamente, que é o mar vermelho, né, chafurdar na lama, que é o mar de Tamas, né, que é a coisa humana em si, né. Eu vou experimentar como é que é esse negócio aqui. Sai do que seria o Olimpo, né, da tradição mais moderna, e se lança na humanidade. E é tão bom aquele processo ali de sofre, chora, quer, ama, odeia, se apaixona, aquela confusão que é onde a gente vive, né? Claro. A gente vive até aqui no Mar Vermelho, não é? Que ela esquece sua origem divina. Isso. Quando acaba a existência dela, e aí então diz que os deuses vêm e a sacrificam para que ela tenha consciência de quem é, quando acaba a existência, o veículo que ela usou para existir, que é a alma, esse então fica para ser sublimado, refinado. Isso. Exatamente. Agora, ela em si, que é o espírito de cada um de nós, esse era divino, é divino e vai ser divino. Volta para a mônada, como nós já falamos aqui. É a própria mônada que encarna uma parcela ou diretamente, né? Então, só adquire e contribui para que a consciência aconteça na matéria mais densa, mas permanece, né, com consciência. Olha o que nós estamos falando hoje, impressionante. Então, impressionante. A questão da felicidade é muito importante. O exprimir felicidade, né, é ensinar para a divindade que agora reside consciente em nós. Você acabou de verbalizar nesse programa. Não, eu trabalho em função da lei. Quem consegue trabalhar em função da lei nesse universo? A própria divindade, Então, é o humano consciente, né, junto com o seu eu divino também consciente, expressando, eu trabalho em função da lei. E você diz, e eu sou feliz, eu expresso a felicidade, eu sorrio, né? E você estranha quando alguém não sorri. Então é o seguinte, a divindade em nós, a divindade na humanidade, nesse momento em que nós temos o presente, o passado e o futuro misturado, onde o quinto universo já é realidade, foi dado a ela experienciar uma coisa inexistente na história cósmica antes, que é o quê? O ser feliz. É mesmo? Nunca houve a... Não. Puxa, mais uma surpresa. Não, porque antes, nas raças anteriores, na gênese anterior, nas ondas anteriores,
a coisa era feita quase que inconscientemente. Por quê? Porque tem uma hierarquia superior interagindo com uma hierarquia inferior, essa adquire consciência, parte dela se resolve, parte não se resolve, fica como um resíduo, transborda para o planeta seguinte, transborda para a ronda seguinte, e assim vão vindo todos, se cria Budas, Kumaras, Asuras, Agnisvatas e Jivas, e vem essa confusão. Nesse momento em que a gente está agora, né, não. Por quê? Porque foi feito um corte nesse processo todo e um saque contra o futuro e um atalho evolucional. Então, esse processo da divindade se lançar na matéria para adquirir, para dar mais consciência à matéria, né, faz com que a própria divindade, né, adquira consciência na matéria. Então, acontece junto e ela aprende. Que dia lindo! A contemplação de uma aurora. Mas isso é humano ou é divino? Isso antes era só humano, inconsciente. Sim. E a divindade não contemplava porque só o que evoluía era aquela parcela separada, né? Hoje, como está misturado as duas coisas, essa contemplação, ela é divina. Então, hoje, o divino... A felicidade, então, é algo divino. Divino, mas nunca experienciado do ponto de vista humano. Ah, perfeito. Entende? É divino, mas não experienciado porque a felicidade neutra, ela é uma coisa assim... Que não depende de alguma coisa para acontecer. Expressão, ela é neutra, né? O que a gente está fazendo é como se a gente quase estivesse recriando o conceito de neutralidade cósmico, que é aquela neutralidade que passa por uma experienciação, que assim, eu estou tendo consciência da minha existência na matéria mais densa, que é coisa que nunca existiu. Isso é os pés mestres de Semini. Com relação a isso, então, nós temos o seguinte: a esperança da colheita reside na semente. Então, se fala muito... Bom, primeiro que essa frase... Não vamos esquecer de responder a primeira pergunta que eu fiz aqui no programa, hein? O que é isso? Que nome a gente dá tudo isso aqui? Está aqui, ó. Ainda está aqui escritinho aqui na frente. Pois nós vamos chegar aqui. Então, primeiro a gente dizer que o Spes Mestres in Semine, ele é uma frase, ele é o lema da Sociedade Brasileira de Eubiose. Sim. Né, que foi fundada pelo professor Henrique José de Souza. Antes, Sociedade Teosófica Brasileira, né? E antes teve a fase de Samyama, Dharana, depois Sociedade Teosófica, depois Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Isso. E é um processo que daí vem dando sequência a uma rama budista do Tibete, e essa sequência vem desde antes da Atlântida, ela segue aí, acompanha o itinerário de Yoga, o itinerário de evolução humana. Tem duas abordagens para esse tema, né? Então, o primeiro é a questão física, né? O que é a semente hoje? O que é a semente da humanidade hoje? Então, a semente da humanidade hoje, sem sombra de dúvida, ou sem... não vou dizer medo de errar, que a gente não tem medo e Sim, claro. o errar é expressar uma visão diferenciada de um fato, né? Tem uma parcela da humanidade que ela está sendo criada para ser a semente, né? E a semente, ela, como antes a semente inconsciente, ela só derivava do elemento seguinte, né? Então, o vegetal criava o próximo, né? O animal criava o próximo. Antes ainda era de 1 para 1. Depois da separação do sexo, então era 2 criando 1, como você citou na questão de filhos, essas coisas isso. Assim. E isso era tudo que se podia esperar, né, de resultado imediato, né? Que era assim, 2 criando 1 para daí pegar e prestar evolução. Quando vai iniciar um novo ciclo para a humanidade, então vem um Manu, que você falou a questão manústica, né? O Manu é aquele que interfere na gênese, né? Interfere na semente do ciclo seguinte e ajuda a criar o que seria uma nova humanidade, inclusive com nuances físicas diferenciadas. No caso da humanidade atual, tudo convergiu para que todo o resultado humano viesse sendo mesclado para se estabelecer em um ponto do planeta, em um ponto da superfície do planeta, aí no intermediário, né? E esse ponto é o Brasil. Sim. Então, toda essa mescla, né, genética, toda essa mistura de seres que foi feito nas correntes evolucionais antes de chegar ao Brasil e depois elas vêm para o Brasil com 3 tônicas principais, né, que é o vermelho, o branco e o negro, então sintetizando toda a evolução humana. Isso em termos do que a gente vê,
ele hoje então traz em si toda a semente do gênero humano. Mistura então tudo isso que nós vemos com toda a semente oculta do gênero humano, né, que é o que se chama de semente Inca Tupi, né, que então os tupis então eles tinham a ver com o braço sacerdotal da Atlântida, as coisas assim, e estavam no Brasil antes. Nós falamos isso na História Secreta do Brasil, já né? falamos bastante a respeito. Então estavam aqui já preparando esse ambiente, né? Depois os incas daí também tem a ver com a Atlântida, mas em determinado momento então surge, dizem as lendas saindo das águas do lago Titicaca, Manco Cápac e Mama Oclo ou Mama Choia, né? Parelha Manússia, são os gêmeos que também eram Henrique e Helena, eram Ísis e Osíris, todas as parelhas que vieram antes. Então, essa parelha Manússia tem um filho chamado Menés, né? Menés é o nome mais conhecido. Sumé. Menés é a expressão dele no Egito. Aqui, Mama Oclo e Manco Cápac, então tem Sumé ou Sumer, né? Aí, Sumé, então, sai da região de Cusco, né? Trazendo duas partes dessa semente Inca Tupi. Uma primeira parte, antes de haver um deslocamento bem superficial, vem e entra por Machu Picchu, ou Manu Peixes, né? E vem ter na Serra do Roncador. Aí, então, o movimento que está sendo feito por cima começa a ser feito por baixo. Tudo para os pés mestres. E realmente existem ligações subterrâneas entre esses pontos todos, né? Tão certo quanto nós estamos falando. Perfeito, aqui, perfeito. E aí existem as embocaduras físicas que dão entrada a esses locais. E só que não é lugar para passear, não é lugar de férias. Há toda uma tônica em função disso, né? Ao mesmo tempo, então, daí ele se desloca, né, dos altiplanos e vem e entra pelo sul do Brasil, né, e aí passa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até que se diz que tem o caminho dos incas, o caminho dos tupis, o caminho dos Peabiru, não é? O caminho do Peabiru, exatamente. Então, esse é o caminho, né, que o filho de Manco Cápac e Mama Oclo fez com parte da semente inca e intencionalmente, porque outra parte já tinha vindo subterraneamente para a região do Mato Grosso no Brasil. Então, ele vem pela superfície como se fosse uma homenagem ao gênero humano, perpassa pelo interior do Brasil e vem e se estabelece na região do Roncador. Isso é interiorizado e hoje é o que se chama de região dos Badagas. Então, o que existe na região dos Badagas? A quarta cidade está sob o Roncador? A quarta e a quinta cidade Agartina estão sobre o Brasil. Sobre o Brasil, território brasileiro, exatamente. Tá? E então parte é sobre o Roncador e parte é sobre, mas são vastas extensões de terra, né? Então a gente pode dizer que parte está sobre o Roncador e parte está sobre a Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira também no sistema geográfico? Ali no sul de Minas Gerais, pega mais para cá, né? Tá. Aí, então, do ponto de vista físico, essa é a semente Inca Tupi. Quando se fala semente Inca Tupi, não é só a mistura do Inca com o Tupi, é o Inca com o Tupi e mais a gênese brasileira. E essa mescla se faz embaixo, no meio e em cima. Dessa mistura, né, é que sai então a semente para a nova raça, que é chamada raça dourada. Sim. Né, e que tem por origem o solo brasileiro. Por isso que fala que aqui é terra sagrada. Maravilha. Isso é espécie mestres em sêmen do ponto de vista físico, de gênese, de genealogia humana, de raça humana, entende? Do ponto de vista daí oculto, o espécie mestres em sêmen, aí tem tudo a ver com o que a gente tinha falado até agora aqui, que é eu criar mentalmente, eu pensar, né, de acordo, eu sentir de acordo, porque quando eu crio um pensamento ou uma emoção, esse pensamento ou essa emoção, ele é uma semente que vai residir no seu plano de origem. Então, se eu tenho uma emoção boa ou uma emoção ruim, os dois vão residir no seu plano de origem. Qual é o plano de origem? Obviamente que, assim, um sentimento ou uma dedicação de amor fraternal que você tenha com todos que fazem parte de você, porque aqui é quase como se fosse não é que a gente está conversando, é quase como se fosse uma alma única, né? Isso. É bem isso mesmo. Mas é uma alma misturada com o espírito, é uma coisa única. Então, quando você tem um sentimento de amor fraternal para com todos, então esse sentimento, ele está ali
no limiar do que a gente considera no plano astral, perpassando o plano da mente concreta, entrelaçando já com a mente abstrata. Então, ali está a semente do que está sendo feito. Quando você tem um sentimento que é um sentimento de ódio, supondo que você um dia venha odiar alguém, ou tenha ainda, ou odeie alguém ainda no passado, ou um sentimento passional qualquer, ele está na parte mais densa do plano astral. O plano astral se divide em 49 camadas, e sempre o final de uma entrelaça com o início da outra, né? Então, o que você cria nessas camadas se alimenta vitalmente dali, é uma semente. Esse ser, né, ele vai se alimentar, vai se entrelaçar com os demais, e se entrelaçar e criar ramos como se fosse, por isso se usa o termo semente, porque uma criatura, um ser parido no plano astral, o que é uma criatura parida no plano astral? Uma emoção, um desejo, um pensamento que você tenha, por mais oculto que ele seja, pensou, criou, sentiu, criou, falou, criou, viu, não verbalizou, criou. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Nos é dado criar invisivelmente o tempo inteiro. Isso ele se enraiza em você, por isso diz o nome é semente, ele se enraiza em você aonde? No baço. No baço. Baço, né? Sempre. E ele vai aflorar, quer dizer, ele vai ter as ramas no plano. Em qual plano? Aonde você criou. E essas ramas se estendem e se entrelaçam, como trepadeiras, né? Vão se entrelaçando, e vai se entrelaçar com o quê? Com os semelhantes. Então, por isso que se fala que quem semeia vento colhe tempestade. Por quê? Porque o que você pensa, o que você cria, o spes mestres in semine, quer dizer, a tua esperança reside na semente que você planta. Se você só planta na parte mais densa, isso vai se entrelaçando, ganha a vitalidade de quem pense ou tenha pensado a mesma coisa, ou odeia ou ama a mesma coisa que você odiou ou amou. Isso toma densidade e desce e se transforma numa realidade. Semeou vento, colheu tempestade. Isso é o semear. Da mesma forma você faz isso então no plano astral, vai no vital, na mente concreta ou na mente abstrata. Então, onde você criar, se expande. Né? Então, por isso que o spes mestres in semine, a esperança da colheita, reside na semente. Só que por que se fala esperança? Porque a lei, antropomorfizando, supondo que a lei deseja, a lei não deseja nada, a lei é o que é. Mas a evolução em si espera que você faça o quê? Tem esperança que você faça o quê? Que você crie sementes de quê? De bondade. De início, para que depois sementes de bondade entrelaçadas adquiram o quê? Felicidade. Que essa felicidade entrelaçada adquira o quê? Consciência. Que essa consciência entrelaçada dê ao plano o quê? Neutralidade. Qual é o ápice da evolução? Qual é o ápice da colheita que se pode ter, né, de toda a ação consciente da humanidade? Um plano astral neutro. Ninguém ama, ninguém odeia. Onde entra o amor incondicional nessa escala? O amor incondicional, ele é o amor neutro. Ele é o amor neutro? Claro, tá, claro, perfeito. Porque não é um amor passional. Sim. Você ama o amor passional quando você diz assim, não, eu amo aquela mulher. A mulher fala, eu amo aquele homem, eu amo aquele filho, o pai, a mãe, eu amo o chocolate. E eu uso o amor por qualquer coisa. Isso é amor passional, nas suas várias graduações, e dependendo da graduação, ele se alimenta mais ou menos de você. Quanto mais baixo é o amor criado, mais ele suga energia, mais ele come. Porque é verdade, você falou bem das paixões. Mais né? denso ele é. Então, quanto mais densa a paixão, mais energia ela come. Quanto mais sublime é o amor que você tem, menos vitalidade ele te dá e ele cria um círculo virtuoso para te alimentar de consciência. Então, quando esse amor, né, ele não está condicionado, você não vai mais amar alguém, você não vai mais amar o chocolate ou o café. Você ama quem? O gênero humano. Como você ama o gênero, né? Isso é uma semente que ela vai se expandir. Isso que a gente tem que entender a responsabilidade. Quando eu digo assim, eu amo aquela mulher, né? Eu estou direcionando uma criação que está vinculada a mim e astralmente, vitalmente, karmicamente vai se ligar ao objeto da criação. Sim. Independente daquilo ter retorno ou não. E aquilo vai te alimentar de volta, você não tem a menor dúvida, né? Agora, quando você diz assim, eu amo o gênero humano, você não pode amar passionalmente o gênero humano. Não tem condição, você realmente. Tem um novo tipo de amor. É outro tipo de amor. É o incondicional, é o neutro. Aí a humanidade te olha de volta com o olhar de quem está sendo amada. Aí você recebe, veja que é uma coisa muito interessante, que em vez de você receber um olhar de carinho de uma pessoa que você diz assim, não, eu te amo, você fala, eu amo o gênero humano. Aí o gênero humano olha para você
com o olhar de quem está sendo amado. Então, imagina, querido, você fala assim, eu amo o gênero humano, e você recebe de volta um olhar de carinho de todos os seres que existem. Né? Isso é o amor incondicional. E aí isso aí tende para a neutralidade, por quê? Porque você não tem como interpretar isso, você não tem como tornar isso passional. Isso não é do astral, isso é da mente abstrata, isso é búdico, isso é átmico. Mas eu já comentei com você aqui, eu já senti espasmos de amor incondicional. Eu comentei, você está rindo, né? Eu comentei com você e eu não gostei. Não gostei, não gostei porque eu senti pena. Não, então não era amor incondicional. Então não devia ser, porque porque eu senti ressonância nessas palavras que você falou, porque eu queria realmente abraçar o mundo, beijar todo mundo. E como aquilo se mostrava para mim, dentro do entendimento, quarto sistema, mente concreta, sei lá o quê, eu via naquele instante, naquele segundo, naquele momento, uma coisa impossível. Então, isso que me entristeceu. Aí é que está. Lógico, porque se você for querer amar passionalmente, assim, eu vou amar, né, ou eu vou gostar muito de cada um ser humano, é impossível. Você não tem vitalidade. Pessoas doentes, pessoas pobres, pessoas assim. Então, isso que me... essa questão que me doeu. Aí é diferente. Entendeu? Aí você lançou um olhar então, sobre o astral da humanidade. Não era isso, então? Não, é diferente. Tem nada de espasmo de amor incondicional. Não, é diferente porque, por exemplo, se você vai olhar a humanidade do ponto do amor incondicional, e você olha... Eu vou olhar ela neutramente. E você olha alguém doente, você olha alguém que está servindo a lei porque é veículo de uma doença que vai evoluir, e alguém que está servindo a lei porque, estando doente, ele resgata um karma que podia estar ligado a isso, e em a doença acontecendo, ela vai adquirir consciência. Você já falou isso aqui inúmeras vezes, né? Exatamente. Olhar a doença, não olhar o doente, né? Exatamente. E a doença, ela em si, é um ser criado pela própria humanidade. Sim. Por quê? Porque a lei desconhece o que é. Então, não adianta você pedir para alguém te dar saúde, porque é o seguinte, alguém, quem quer que seja, que nome tenha, ele desconhece o conceito de saúde, porque o conceito de saúde é humano, porque o estar doente é estar temporariamente fora da saúde. É verdade. A doença, do ponto de vista cósmico, não existe, é um desvio. Desvio, assim, aqui está a linha de Dharma. Se eu for passar para cima, né, eu tenho excesso. Se eu for passar para baixo, eu tenho falta. Nenhum dos dois é certo. Não, o equilíbrio, o meio. A neutralidade. Neutralidade, isso. Né? A neutralidade. Aí, então, quando acontece o que a gente conceitou como doença, é porque um conjunto de fatores fez com que se rompesse a tua rede vital. Esses seres sem pai, né, que existem, sem pai, que fala sem pai e mãe, sem gênese, né? Sim. No astral. Se alimentam. E que se unem para dar o conceito que a gente chama sua de malha, doença. né? Vêm e se alimentam de você, né? E aí se sua espalham, malha energética. E se alimentam de um ou outro órgão, dependendo onde seja a minha falha, né? No meu corpo vital. E ali surge o que a gente chama de doença. E depois continua o que a gente conceitua como morte, que na verdade é só a perda do corpo físico. Perfeito. A saúde, ela é simplesmente um corpo vital saudável. Por quê? Porque dentro do meu corpo vital eu estou alimentando só seres no astral, só pensamentos e emoções saudáveis. Como eu não alimento ódio, porque o ódio vai estar ligado a uma doença, eu não alimento ira, eu não alimento, sei lá, essas coisas assim. N coisas, Aí, então, eu não crio... Outro dia eu estava conversando com alguém, é que as formas... Então, medo e suas variantes, expectativa e suas variantes, rancor e suas variantes, paixão e suas variantes, dores e suas variantes, no plano astral, essas formas, elas são formas pontudas, assim tipo assim, com ganchos, como se fossem ganchos, né? E o astral, então, você tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões vezes bilhões de seres criados por todo o gênero humano, os que já existiram e os que existem, né? E quando você trafega, quando você transita pela vida, você transita pelo Mar Vermelho, você transita pelo astral, né? Sentindo essas coisas assim. Esse Mar Vermelho é a Terra, Tamas. O Mar Vermelho, que fala que Moisés atravessou o Mar Vermelho sem molhar os pés, quer dizer, ele existiu, né, sem ter contato com nada que não fosse a favor da lei, e é o que todos nós temos que fazer. Então, quando você transita no Mar Vermelho, na matéria tamásica, então você transita no astral, essas formas de ponta, elas se entrelaçam.
né? Então, se você tem uma forma de ponto, uma forma ódio, no se deslocar, ela se entrelaça com o semelhante. Daqui a pouco você vai dar um passo, você já não está arrastando um ódio, está arrastando todos os ódios entrelaçados. Verdade, já falamos e isso. Todos eles se alimentam do Com teu certeza. baço. Se você anda, como se fala assim, de boa, né, assim, com a existência, com o dia, com você, com os teus antepassados, com os teus erros, com os erros humanos, que assim, você entende a coisa como um todo de uma maneira certa, que é a maneira de lei, que é a maneira do ponto de vista evolucional, aí você é uma criatura arredondada. Então, o que tem em você, as formas que tem em você, elas são formas em tons de rosa, em tons de amarelo ouro, em tons de azul anil, em tons de azul relâmpago, e todas sem curvas, sabe? Então, você flui sem ferir ninguém. E você sem se enganchar em lugar nenhum. Sem se arrastar em ninguém. E aí você entra no processo de economia de vitalidade, e essa economia de vitalidade, então, ela perpassa o astral e sobe a emoção para a mente concreta, e você saudável. passa a ter, então, uma razão emotiva consciente, daí, então, uma razão emotiva consciente faz com que essa vitalidade perpasse, né, para o plano da mente abstrata. Então, você começa a abstrair conscientemente e com alegria, e mistura as coisas, e de repente você é quem? Você é a divindade consciente, exato. saudável. Longevo. Você determina saudável, a tua existência, você determina a abrangência do teu trabalho, feliz. Você decide se vai nascer ou não, você escolhe conscientemente o que vai fazer, tendo experienciado felicidade, porque antes isso não era possível, porque o trabalhar em função da lei antes implicava em quê? Em dor. Né? Por isso que há ainda esse erro de interpretação de achar que servir a Deus, ou Brahma, ou Krishna, ou Alá, ou que nome se queira dar para a divindade, né? Ou Tupã, né? Que é o deus dos tupis, ou Ra dos egípcios, né? Ou não interessa que nome se dê, servir a própria divindade, né? É fazer o quê? É ensinar a divindade o que é ser humano. O que é ser humano? O que é existir humanamente? Existir humanamente é ter uma existência solar plena, consciente, saudável e feliz. É isso. E que nome nós damos a isso tudo? E o nome que nós damos a isso tudo? Futuro. Futuro. Mas, opa, futuro. Agora eu vou te pegar. Como a gente pode falar futuro no sempre? Na temporalidade. É porque o tempo, ele vem da raiz sânscrita tan, que é um corte. Então, o nosso conceito de tempo, ele é um tempo na eternidade, ele é um corte na eternidade. Então, quando se diz assim, o que é o passado humano? O passado humano ou são uma ou outra construção que ficou, ou os resíduos de história que nós temos. Então, o passado existe no astral. O que é o futuro humano? É uma coisa que a gente imagina que possa vir a ser. E o futuro, ele está enrolado em si no astral, na medida em que ele se desenrola, ele passa a ser presente. Como foi feito um atalho entre o passado e o futuro, não só humano como divino, então se misturou esse conceito e hoje nós trabalhamos um conceito de sempre. Então o futuro hoje, ele é o sempre. Ele é o sempre, tá? Porque isso que é bom entender, que antes o passado, o presente e o futuro humano estavam entrelaçados ao presente, passado, futuro divino, porque a divindade tinha que vir antropomorfizar-se para fazer a coisa acontecer. Como há essa mescla, né? Então, o futuro, ele passa a ser o que ele era na sua origem. E o que era o futuro na sua origem? O futuro na sua origem, ele estava além do ponto onde terminava o futuro humano. Onde termina o futuro humano? No sempre. Então, o sempre, ele se mesclou com o presente, com o passado e com o futuro, tanto divino quanto humano, e hoje nós vivemos nesse estado. Que estado? Um estado de graça. É verdade, falou tudo. E olha, hoje eu queria agradecer um elemental, se podemos chamar assim, o tempo, o Cronos aqui hoje foi muito legal com a gente, olha, porque eu acho que essa hora se esticou bem hoje. Hoje foi mesmo, você percebeu? Foi muito produtivo, assim, porque muitas vezes nós temos que correr para atender, mas hoje parece que ele... por conta do... que dependendo, isso acontece no dia a dia, né? É interessante dependendo isso, né? do tipo de coisa que a gente vai entrelaçar, a gente tem que despender maior ou menor quantidade de vitalidade, de energia. Será que é isso? Por isso que causa essa impressão, então? Sem a menor dúvida. É mesmo? E você, por exemplo, assim, se você passar um dia preocupado, no final do dia você vai fazer a barba, você pode ver que a tua barba está mais densa. E você fere mais o teu rosto. Se você passou um dia
de bem, né, a favor Tranquilo, da lei, né? você vai fazer a barba à noite ou no dia seguinte, é como se o tempo não tivesse passado. É porque o tempo, do ponto de vista humano, né, ele é uma medição baseada no deslocamento, né, dos acontecimentos dentro das 3 dimensões. Tanto é que aqui a gente vive 12 horas de luz, 12 horas de noite. Isso, né? isso. Quando a gente desce um pouquinho, a gente já tem 18 horas de luz, 6 horas de noite. Desceu mais um pouquinho, a gente tem 24 horas de luz. De luz, é isso. E por isso que quando eu tenho 24 horas de luz, então ninguém vive menos do que N mil anos. Olha porque só, a existência está ligada à quantidade de luz que a gente recebe. E há 2 maneiras de você receber essa luz. Ou é o pulso que sai do sol oculto, né, que ele pulsa, né, e aí isso vem atrás do prana, que é o que a gente respira e que a gente pensa que é oxigênio, mas é prana, então isso é que mantém a vida, né? Ou é a luz que eu mesmo gero, é a luz física, que é a física eletromagnética que vem do Sol, ou é o que eu mesmo gero. A conjunção dessas 2 coisas é o suma matéria, é o lápis filosofórum, é o vitriolium, é o vitriol, é a chave para transformar tudo em ouro, e daí deriva o quê? Felicidade, longevidade, consciência e o que mais se queira. Bom, vocês verem então que coisa maravilhosa que nós falamos hoje, e como é que se diz, eu consigo perceber que a nossa semeadura hoje foi maravilhosa, assim, eu acho que a gente podia relembrar, Greg, assim, o que a gente conversou logo no início, que assim, é o plante sementes de bondade sem esperar resultado, ou sim, fazer o bem sem isso, olhar a quem. Claro. Né? E o que é plantar semente de bondade? Se hoje você ficou o dia inteiro, né, foi para o trabalho, ficou o dia inteiro sozinho, saiu, foi para a tua casa à noite, não falou com ninguém, não faz mal. Se você pensou alguma coisa de bom durante o dia, ou fez alguma coisa de bom durante o dia, independente do que tenha sido, isso é plantar semente de bondade. Só que não é assim, eu passei, aí eu dei 10 centavos para alguém, então, isso. opa, hoje eu já plantei semente de bondade. Desculpa, mas isso é a falsa sensação de dever cumprido. Eu fui no centro agora, ali na Felipe Schmidt agora à tarde. Felipe Schmidt é uma rua aqui no centro de Florianópolis, né? E aí estava andando aí perto das lojas americanas em direção lá ao meu trabalho. Daí estava vindo uma moça do outro lado da rua, a Hare Krishna, vestido com aquela roupa. Sim, ela me abordou hoje, Então, e ela estava, eu estava aqui, ela estava lá, mas daí ela atravessou correndo, né? Não, ela ficou lá, aí eu parei, né, e fiquei olhando, porque assim, ela não estava andando, ela estava se deslocando. Sei. Né, e ela deslocava um entorno, um mundo tão particular, né, que eu parei para ver o que ela estava deslocando. Com alegria, né? Não, uma coisa sensacional. Ela não estava falando nada, estava se deslocando na calçada. Eu fiquei parado, né, e aí sorri e fiz sinal para ela ali, né, e disse, o que você tem aí? Eu tenho esse livro, esse livro, e tal. Não, então eu vou te dar um dinheiro, vou te dar um montinho que eu tenho aqui no bolso. Eu tirei o montinho todo que eu tinha no bolso e dei para ela. Né? Aí eu fiquei contente, não pelo que eu dei para ela, né? E não pelo livro que ela me deu, mas porque eu tive contato com um mundo que talvez ela nem saiba. Porque eu sei com quem você cruzou, eu vi, eu estive também ela estava com uma roupa assim, com uma túnica. Isso, né? clarinha, né? Estampada assim. Então, assim, é o tipo da criatura, ela não vai ver, não vai saber o que a gente está falando, pelo menos diretamente, claro. Mas é o tipo da criatura que está se deslocando, e não porque ela é Hare Krishna, podia ser budista, Hare Krishna, seja lá o que for, católico, protestante, ateu, gnóstico, maçom, pode ser um ela adepto. Estava inteira naquilo que ela estava fazendo. Exatamente. Podia ser um adepto, um kumara, não interessa, né? Se lá de baixo, do meio, em cima, não interessa. Mas estava plantando semente de bondade. Isso aí. Consciente. Tudo. Né? Os dois tivemos contato com ela hoje. Então, isso que a gente tem que fazer, é plantar semente de bondade, mas sem esperar retorno. Isso que tem que ser feito. Né? E de que maneira? Preenchimento um pensamento, interno. ou desejar alguma coisa, ou pegar e cuidar da sua própria mecânica mental. Isso é fazer com que o que está sendo criado agora, depois floresça no astral, interfira na mente concreta, se entrelace com o abstrato, viva com Atman e Budi, se torne denso e venha existir como um ser. Não como um ser humano agora, não precisa ser, mas como um ser humano do quinto sistema de evolução, porque nosso trabalho é criar os seres do próximo sistema de evolução. Dito isso, o que precisa dizer mais? Nada. Então fica aqui o meu fraterno abraço, a expressão, vocês podem olhar no meu rosto, a minha felicidade, a minha satisfação. E o que eu posso dizer mais, Jorge? Acaba você, encerra você. Eu posso dar o meu feliz sempre, e é isso aí. Eu só posso desejar a vocês que vocês sejam muito felizes
e que vocês criem mentalmente, astralmente, vitalmente, concretamente, budicamente, atmicamente, muitas coisas boas, muitos seres conscientes para que a gente consiga fazer com que essa existência valha a pena e a gente transforme o universo inteiro para o futuro humano e para o futuro divino. Fiquem em paz, um fraterno abraço e até sempre.